Olá, aluno! Olá, aluna! Sou o professor Thiago Brito, de Geografia. Vamos falar do espaço mundial, configuração atual do espaço mundial. Mas para falar de espaço mundial na sua configuração atual, precisamos voltar um pouco para falar sobre o período da Velha Ordem Bipolar. A Velha Ordem Bipolar foi o período também conhecido como Guerra Fria. Olá! Para você que trabalha com educação, seja em seu município, seja em colégio particular, nós temos um plano especial para seus alunos, para que eles tenham acesso à nossa plataforma e tenham reforço escolar online. Entre em contato conosco. Para você que é aluno e quer ter um reforço escolar particular, também entre em contato. Temos um plano especial para você. Que o mundo estava dividido. Chamado Primeiro Mundo, que incluíam os países capitalistas aliados dos Estados Unidos, entre os quais o Brasil. Então tem Estados Unidos, países da Europa Ocidental, como a França, a Alemanha Ocidental na época, o Reino Unido, e outros. Alguns países fora, como o Brasil. E o Segundo Mundo, que é o chamado Bloco Socialista, que é a União Soviética e seus aliados. Então, seus aliados ali do leste europeu, os países satélites da União Soviética, alguns países também socialistas, como a China. Então, o Primeiro Mundo era o capitalista, alinhado com os Estados Unidos, e o Segundo Mundo, o Bloco Socialista alinhado com a União Soviética. E nós temos esse aqui, que é muito importante, que é o chamado Terceiro Mundo. Durante muito tempo se confundiu essa expressão Terceiro Mundo, originalmente ela estava se referindo ao movimento dos países não alinhados. O que seria isso? Os países não alinhados eram alguns países tanto capitalistas, como por exemplo a Índia, a Indonésia também, e países socialistas, como a China e então Iugoslávia, Iugoslávia que depois vai se dividir e virar vários países. Esses países, tanto capitalistas quanto socialistas, eles eram conhecidos como não alinhados. Por quê? Porque independente do sistema econômico, eles politicamente eles estavam fora da disputa. Lembrando que isso aqui é o quê? É o período da Guerra Fria. A Velha Ordem Bipolar, tínhamos então dois polos de poder. Quem é? Os Estados Unidos e a União Soviética. E esses países não alinhados, eles vão dizer, olha, independente do nosso sistema, nós não queremos participar da Guerra Fria. O nosso objetivo é o desenvolvimento econômico. Então, o Terceiro Mundo juntavam países em desenvolvimento que estavam, tanto capitalistas quanto socialistas, que buscavam, na política, em sua política exterior, era voltada para o desenvolvimento. Então, o Terceiro Mundo virou sinônimo de países em desenvolvimento e atualmente ele é usado, como sinônimo de regiões subdesenvolvidas. Mas o sentido original era que os países não alinhados, ou seja, o Brasil, no início, não fazia parte do Terceiro Mundo. O Brasil fazia parte do Primeiro Mundo, não porque ele era desenvolvido, mas por quê? Porque é um país capitalista alinhado com os Estados Unidos. Então essa expressão Terceiro Mundo, que hoje já não é mais tão usada no meio, entre as pessoas do meio, dos geógrafos, geopolítica, e diplomatas e chefes de Estado, não usam muito mais essa expressão Terceiro Mundo, inclusive na academia, na escola, cada vez mais ela vai começar, mas ainda é bastante difundida, está num processo de desuso, mas ainda, quando fala Terceiro Mundo, muita gente lembra, associa com países subdesenvolvidos. Bom, então, próximo vamos falar aí da nova ordem, Então, a Velha Ordem Bipolar, ela, com o fim da Velha Ordem Bipolar, vai surgir a chamada Nova Ordem, que é a ordem atual, onde se configurou a questão da globalização.
né? Então, só para a gente fechar aqui, né, dar um close na imagem aqui, a gente vê aqui como era o mundo, né, durante a velha ordem bipolar, né? Tá aí, né, o bloco, né? Então a divisão entre leste socialista e o oeste capitalista, certo? Então é isso, né? Passamos então ao tópico seguinte, que é a nova ordem, né? O que veio, né, com o colapso da União Soviética, então, né, e a abertura do leste europeu, ali, a queda do Muro de Berlim, a gente vai ter a nova ordem mundial, que ainda é a que nós estamos. Isso é assunto para o próximo vídeo. Obrigado.